Alô, amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez, fazendo às vezes, tentando substituir o insubstituível professor José Vicente no nosso programa Negros Online. Negros Online, uma realização da Universidade Zumbi dos Palmares. Estamos em rede com o nosso canal universitário e com a rede da nossa Zumbi dos Palmares. Assista lá no nosso YouTube, participe, se inscreva e vamos dar essa força. Olha, eu vou dar aquele alerta bacana. Zumbi dos Palmares está com vestibular em andamento. Venha para Zumbi dos Palmares. Bons professores, uma plataforma fantástica, onde você inicia a sua formação para fazer aquilo que é importante, ter informação, ter cultura e, ao mesmo tempo, ganhar aquela oportunidade no mercado de trabalho que só a Zumbi consegue oferecer, consegue te dar essas condições. Vamos juntos. E hoje nós estamos aqui para fazer um debate bem legal, um tema bem legal, que diz respeito à nossa causa, à nossa luta, que remonta a tanto tempo, né? É a luta pela inclusão, pela igualdade de oportunidades, a luta contra o racismo passa pela inclusão, passa pela igualdade de oportunidades. E ela passa pela ação afirmativa. E a ação afirmativa, nós vamos conversar aqui hoje com o professor, doutor Carlos Machado, que vai estar aqui com a gente hoje, dando toda a sua informação, colocando todo o seu conhecimento para esse tema aqui. É um tema do Brasil, não é só da comunidade negra, porque combater o racismo não é um tema que diz respeito aos negros e negras, diz respeito a toda a brasilidade. Então, isso é bem importante que a gente acentue. E nós temos um desafio nesse tempo agora. Vocês acompanhamos, todos acompanhamos, o grande debate acerca das ações afirmativas, que alguns têm que fazer revisão, a revisão, porque a lei tem período decenal, enfim. As ações afirmativas vieram à baila reconhecidas, toda a sua constitucionalidade, por força da ação de representação de constitucionalidade que houve no STF para poder se reconhecer as políticas de cotas, e ali o Estatuto da Igualdade Racial, lei aprovada em 2010, Lei 12.288, trouxe para o mundo jurídico brasileiro esse instituto. Ações afirmativas são legais e elas são constitucionais. Então, estão ali. Contudo, em 2011, quando aprovamos a política de cotas para as universidades brasileiras, porque os conselhos universitários de muitas instituições acabavam por resistir, então as políticas, com a lei federal, pronto, acabou esse problema, que foi uma regulamentação do Estatuto da Igualdade Racial, pode-se assim dizer. Mas aí se surgiu em 2021, temos que fazer uma revisão. Ora, data máxima vênia foi mais uma forçação para poder tentar se acabar com as políticas de cotas. O senador Paim liderou no Congresso Brasileiro, junto com os deputados progressistas, deputados liberais, democratas, a ação para que essas políticas de cotas sejam mantidas. E agora, no Senado, na Comissão de Constituição e Direitos Humanos e Legislação Participativa, um projeto de lei que, alterando a lei de cotas, e criando algumas condições para a lei de cotas. Rapidamente, eu acentuo algumas coisas bem importantes. Ela inclui as comunidades quilombolas para acessarem expressamente, né, as políticas de cotas. Ela assegura políticas de permanência na medida que impõe a prioridade no acesso às bolsas de permanência para os alunos cotistas. Ela também assegura, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, o stricto sensu, então, que a gente fala, né? No mestrado, a ação, as políticas de cotas. E, enfim, são modificações que, ao primeiro olhar assim, a gente fala assim, poxa, são muito boas. E elas precisam ser implementadas, e agora esse projeto de lei, aprovado na Comissão de Direitos Humanos, ele tem que ir para o plenário do Senado para ser aprovado em definitivo e integrar. Dito isso, eu queria ouvir o nosso professor Carlos Machado, que nos brinda hoje com a participação no nosso Negros Online. Como você vê isso, professor? Vamos em frente. Ela
Essas modificações oferecidas, elas são o seu olhar sobre elas? Como você vê? Fique à vontade para poder nos brindar com a sua intervenção aqui no nosso Negros Online. Salve, Eloy Ferreira. É uma grande satisfação estar aqui com vocês novamente. Então, eu penso o seguinte, que a ação afirmativa, ela é conhecida também como ação positiva ou discriminação positiva, né? Na teoria, ela envolve conjuntos de políticas e práticas dentro de um governo, organização, que tem como objetivo incluir grupos específicos que foram historicamente discriminados em áreas em que esses grupos estão subrepresentados, são maltratados ou sofrem falta de apoio público, como a educação e o emprego, por exemplo. Historicamente e internacionalmente, o apoio à ação afirmativa tem como objetivo alcançar objetivos para reduzir as desigualdades no emprego, remuneração, aumentar o acesso à educação, promover a diversidade e corrigir erros, danos ou obstáculos, né? Então, a natureza dessas políticas, elas variam de região para região, de país para país. E existe um espectro que vai desde a cota rígida até um simples incentivo ao aumento da participação. Tem alguns países que adotam um sistema de cotas, como é o caso do Brasil, reservando uma determinada porcentagem de empregos públicos, cargos e vagas escolares para membros de um determinado grupo. E um exemplo disso também é o sistema de reserva de cotas, o sistema de reservas da Índia, né? Que é um sistema muito antigo e ele serviu de base para sistemas que nos serviram de fundamento, né? Geralmente as pessoas usam como elemento o sistema de ação afirmativa dos Estados Unidos, né? E esse é o mais forte. E também, isso nos anos 60 e nos anos 90, nós tivemos o sistema de ação afirmativa da África do Sul. E aí, num outro momento, nós tivemos aqui no Brasil, a partir dos anos 90, um grupo que surgiu na época do governo do PSDB, do Fernando Henrique Cardoso, mas a implementação da ação afirmativa ela acontece no século XXI, com o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Então, as cotas elas foram criadas na Índia, na década de 30, e implementadas na década de 1940. E ela garantiu reserva de vagas nas assembleias legislativas, na administração pública e na rede de ensino. E o jurista indiano que pensou esse sistema, ele se chamava Bhimrao Ranjit Ambedkar. Ele foi mentor do sistema de cotas para as castas, já que na Índia, até hoje, por causa do hinduísmo, você tem um sistema de castas, onde você tem castas superiores e castas inferiores. E essas castas inferiores, desde a Constituição indiana, na década de 40, elas têm um sistema que as protege, apesar de toda a discriminação histórica sofrida. Aqui no Brasil, nós temos um histórico de cotas, né? Vamos começar nos anos 1930. Nós tivemos um decreto chamado 19482, ou Lei dos Dois Terços, de 12 de dezembro de 1930, que obrigava as empresas a empregarem 2 brasileiros em cada grupo de 3 trabalhadores admitidos, já que Olha, o Brasil... as cotas Oi? não são tão recentes aqui. A É, resistência que se fez às cotas aqui talvez tenha outra natureza que não seja exatamente a inclusão tão somente, né? eu vou chegar nesse ponto, porque inicialmente houve uma política do Brasil de branquear a população, né? De eliminar indígenas e africanos e estabelecer um branqueamento baseado na migração dos europeus. Então, o mercado de trabalho ficou tomado de europeus. Então, Getúlio Vargas estabeleceu essa luta, essa lei, graças aos sindicatos, aos movimentos sociais organizados, né? Em 68, em 3 de julho de 68, o Congresso instituiu cotas nas universidades de ensino médio agrícola por meio da chamada Lei do Boi, a Lei 5.465, que reservava 50% das vagas dos estabelecimentos de ensino médio agrícola e das escolas superiores de agricultura e veterinária anualmente
a candidatos, agricultores ou filhos desse. Então, nós tivemos a lei dos 2/3, depois nós tivemos a lei do boi, né? Em 96, nós tivemos a lei 9.504, de 97, que obriga os partidos políticos a inscreverem no mínimo 20% das mulheres nas suas chapas proporcionais, nas eleições. Então, e aí, o parágrafo 3º do artigo 10, o percentual mínimo foi aumentado para 30% pela Lei 12.034 de 2009. Então, nós tivemos leis para nacionalidade, de proteção ao trabalhador, tivemos leis para pessoas ligadas à agricultura, fazendeiros também, na década de 60, e nos anos 90, lei para as mulheres, E tivemos leis para pessoas com deficiência também, e vão também, estabelecendo. exatamente. Mas o que chama atenção, o que causa espanto, o incômodo, é a lei quando a gente trata das questões étnico-raciais, né? Em 2010, nós tivemos o Estatuto da Igualdade Racial, né? A Lei 12.278, de 20 de julho de 2010, que previu a implementação de ações afirmativas para a população negra. E em Isso, 2000, isso, pode falar, Eloy. não, não, isso eu tenho muito orgulho de ter sancionado, sancionado, né, essa legislação junto com o presidente Lula. Eu era o ministro da Igualdade Racial e tive uma honra muito grande. E o presidente Lula e, teve muita sensibilidade, que sancionou essa matéria sem um veto sequer. O presidente Lula foi muito, compreendeu toda a dimensão e estudou também a legislação junto comigo. Vamos, o que está acontecendo, como é essa matéria, assim que ele se reportava, eu me reportava a ele, a gente discutia sobre essa legislação e sancionou, sem um veto sequer, e trouxe essa importante lei. E como o professor Carlos situou no início, veja só, nós passamos o século XIX, quando é colocado o fim da escravidão, ingressamos no século XX, olha, passando os 100 anos. Só no século XXI nós tivemos uma legislação que fosse ao encontro de alcançar a comunidade negra, de criar elementos para que a comunidade negra pudesse acessar, de alguma forma, aos bens culturais e econômicos em igualdade de oportunidades. As cotas anteriores havidas, elas não tratavam da possibilidade de inclusão da comunidade negra. Vocês vejam que situação assim que nós experimentamos ao longo desse tempo. É interessante acentuar isso, sob o ponto de vista da gente entender a importância de uma ação afirmativa para a inclusão. A lei dos 2/3, que lei fantástica! Num determinado momento, muito imprescindível que se tivesse aquela iniciativa. A determinação para que nós incluíssemos o afastamento, o Congresso devia ser assim, mas tão machista, mas tão que não tinha mulheres, nem banheiro para mulher, tinha uma previsão para poder ter. Você imagina, os tribunais, e da mesma forma. Então, a imposição de uma ação afirmativa que fosse ao encontro de incluir mulheres foi extremamente importante. Mas agora, de todas as ações afirmativas, a que mais produziu tensões, me falava, ministro Eloy, essa lei de ação afirmativa, isso não será bom para o Brasil. Ora, não será bom para o Brasil? Ela é imprescindível para o Brasil se encontrar, para o Brasil produzir a redução das graves assimetrias, das graves desigualdades, sobretudo aquelas de natureza racial, que são oriundas de um processo de quase 400 anos de escravidão de negros, escravidão de africanos e seus descendentes. Foi escravidão racial que o Brasil experimentou. Se experimentou escravidão racial, é como se tivessem ficado acostumados, né? Ou como um, um ex um ex-senhor um dia disse, pois é, a gente não encontra mais empregado. Pois é, os aeroportos estão parecendo rodoviárias, cheios de negros e negras. Ora, a inclusão não faz mal, ela faz bem.
Então, as cotas na universidade, ela faz bem, leva aos bancos escolares a cor maravilhosa que constitui a brasilidade. Eu quis colocar, temperar isso na sua fala, que está extraordinária, que estão trazendo dados históricos, mas agora tem uma coisa que eu gostaria, se você pudesse abordar, professor, que vai ao encontro seguinte. Os últimos, nós tivemos uma presença muito grande de cotistas nos últimos vestibulares, nos últimos Enem. Agora, nós começamos a viver um momento, parece que no último ano, 2022, nós tivemos redução de busca de jovens cotistas para se apresentarem para o Enem, permanência, política, pandemia, o país ficou crescendo como um rabo de cavalo, sem crescer. O que pode ter acontecido? O que nós precisamos fazer, assim, de repente, pensar? Porque houve um impacto, de alguma forma, tivemos quase 10% de diminuição de jovens cotistas para o ensino superior no último ano de 2022. E esse ano, 2023, eu não tenho clareza dos números como se apresentam. Como você vê esse momento? A gente tem que ter uma preocupação para poder não deixar que esses jovens continuem buscando o ensino superior, que é muito importante no processo de formação e da contribuição dos negros e negras, da juventude, da comunidade negra, para o Brasil e para toda a sociedade como um todo. Então, É eu gostaria de verdade. ouvir sobre isso, que é um tema interessante, porque houve uma diminuição. Como diminuiu? Por que diminuiu? Não deveria. Vamos É. buscar as causas e assegurar a permanência e trazer a juventude. Talvez, eu acho que esse ano de 2003, 2024 vai ser o boom. O Brasil já é a nona economia do mundo, vai avançar para melhores postos ainda e postos mais qualificados, né? Que a gente vai ter que tratar disso. Sim, eu concordo que é, houve essa diminuição e eu acredito que tem a ver realmente com esse problema sanitário gravíssimo que foi a pandemia do Covid-19, mas também eu acredito que nós passamos por 6 anos da nossa história onde tivemos governos que tiveram como objetivo a destruição de políticas sociais, de direitos civis, e isso levou a um empobrecimento da sociedade, principalmente a sociedade mais vulnerável. E também tem uma outra questão, né? Existe um discurso na sociedade muito forte dizendo que cota é esmola, de que você aceitando ação afirmativa, eles não usam o termo ação afirmativa sem cota, você está mostrando que você é inferior, você é menor. Não, você tem que é, lutar da mesma forma porque você tem as mesmas capacidades. Então, é um discurso que, se não for levado à crítica, ele é abraçado por muitas pessoas. E isso causa um dano muito grande. Então, a gente tem um debate ideológico muito forte e que ele pode ser destruído desde que a pessoa vá atrás de informações. Hoje em dia, a gente tem várias possibilidades de acessar informações adequadas, de qualidade, e que pode nos referenciar num momento como esse. Então, a gente não pode esquecer que a nossa chegada no Brasil foi feita contra a nossa vontade, né? As pessoas vieram compulsoriamente, né? E sofreram todos os tipos de violência. Durante séculos, a população negra não tinha acesso à educação. Aliás, tinham leis que proibiam as pessoas negras de terem acesso à educação. Então, Realmente. o censo de 1832, nós tínhamos menos de 1% da população negra alfabetizada. Então, assim, as pessoas negras escravizadas eram vedadas o acesso à educação. E as pessoas negras livres, pouquíssimos tinham oportunidade de estudo, de desenvolvimento. Então, a gente começou a ter uma certa melhora no século XX, mas mesmo assim com muitos problemas, né? Porque as pessoas precisavam estudar, mas precisavam muito mais trabalhar. Então, É muita verdade. gente, por qualquer motivo, as pessoas negras eram expulsas da escola. Então, existia uma diminuição, uma quantidade muito pequena de pessoas negras no ensino básico
e uma quantidade ínfima de pessoas negras no ensino superior. É verdade. Então, isso É, só é, aconteceu graças à luta do movimento negro, e é isso que dá. O século XXI foi fundamental para que o número de pessoas negras aumentasse. Ainda hoje, o número de pessoas, né, na universidade ainda é pequeno em relação a outros países do mundo que têm mais desenvolvimento do que o Brasil. é Mas verdade. isso tem E, e eu, aumentado e eu graças vou ao lhe movimento dizer, negro. eu vou lhe dizer que ainda tem algumas coisas que a gente ainda precisa trabalhar mais também. Né? Você veja, nós estamos comemorando a Constituição Cidadã ainda. A Assembleia Constituinte que elaborou a Constituição Cidadã, nós tínhamos meia dúzia de parlamentares negros. Benedita da Silva, Carlos Alberto Caó, Edmilson Valentim, Edmilson José Valentim dos Santos, foi o constituinte mais jovem, senador Paulo Paim, um senador que ainda está no Congresso brasileiro ainda, senador de uma militância extraordinária, com tanta contribuição, inclusive é o autor do Estatuto da Igualdade Racial, do projeto de lei, e mais alguns outros parlamentares também, baianos, como estiveram presentes ali, deputada Lídice, mas fundamentalmente eram esses os negros. É preciso que os negros também temos cotas para a representação das mulheres. É preciso que agora a legislação já estabeleceu ações afirmativas no intuito, estou ultrapassando até o limite do tema, mas é que estabeleceu a legislação, ultrapassou, chegou no limite de apresentar ação afirmativa para as candidaturas de negros e negras para os parlamentos. De tal sorte que a representação também de negros e negras nos parlamentos, nos poderes executivos, municipais e estaduais, é vai ao encontro de dar mais substância ainda para a ação afirmativa das cotas na universidade. Nós precisamos disso. Nós não podemos renunciar a é, esse clamor da representação. Não, porque se nós temos hoje ainda uma representação no ambiente universitário, uma das menores do mundo, percentualmente, em termos da população, como se acentuou, mas também, ao mesmo tempo, no parlamento, ainda a nossa presença é muito insuficiente. Nós podemos mais. Podemos ter, e já temos essa determinação da lei, que é estabelecer condições para a igualdade de oportunidades entre negros e não negros para disputas eletivas, é preciso também nisso, porque se não há igualdade de oportunidades, fica sendo só uma legislação e não ganha concretude, não ganha eficácia. A lei, para ganhar eficácia, ela tem que sair do papel. Tal as Verdade. cotas. Tal. Então, nós precisamos disso para poder aumentar a nossa representação. Eu sou muito animado com tudo isso e, sobretudo, com as ações afirmativas, que deram resultados desde sempre. Nós não falamos que mas a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, uma brilhante advogada, ela é oriunda das políticas de ação afirmativa. Vejam bem. Então, as políticas de ação afirmativa, elas são o que há de melhor para a redução das graves desigualdades, porque tratam os diferentes de forma diferente. E é preciso que nós não tenhamos preocupação com isso, porque combater o racismo, gente. A ação afirmativa é para combater o racismo. E combater o racismo não é só para nós, negros e negras, é para toda a sociedade brasileira. Para quem tem valores civilizatórios, valores humanitários, quem abraça o futuro é que vem junto nessa. Eu fico muito animado de ter, fazendo esse debate, essa conversa, a gente aqui do Negros Online, dá vontade de não acabar, né, professor? Dá vontade de não acabar, mas eu vou pedir para Exatamente. você fazer suas considerações e foi muito bom a gente poder fazer essa conversa, para a gente, estamos já nos encaminhando para o final, e pedir para suas considerações acerca desse projeto de lei que ainda vai ser votado no Senado, como você identifica isso, o que a comunidade negra precisa fazer para que isso seja aprovado. Nós precisamos dessa legislação aprovada, porque ela é boa e ela vai mudar o Brasil, continuar mudando o Brasil. É verdade. Mas eu acredito que é necessário que a nossa gente esteja cada vez mais consciente do seu papel social, da sua negritude. A nossa vida é luta.
E é uma luta constante. E falta muito para a gente chegar no lugar que a gente almeja, que a gente sonha. Nós somos 56, no mínimo 56% da população brasileira, de 203 milhões de habitantes. Então, nós precisamos estar em todos os lugares, porque nós somos a maioria da população. Então, a conscientização, o amor próprio, ele é fundamental para você se ver representado nos melhores lugares, inclusive na política, porque a política ela é fundamental para que a gente possa avançar mais. É, a quantidade de jovens mortos todos os dias é terrível, né? A gente precisa mudar essa realidade. Não dá para apenas olhar e falar, sai que pena. Não, nós somos um povo guerreiro. A gente tem condições de alterar essa realidade e construir um país para todas e todos. Maravilha. Olha, nós vamos continuar aqui no Negros Online como aqui nosso quilombo, nossa resistência, nossa luta pela democracia, contra o racismo e construindo, dando a nossa contribuição para poder construir um mundo melhor. Sem racismo, o mundo será melhor. Sem racismo, a democracia será real. E por isso estamos aqui no Negros Online, realização da nossa Zumbi dos Palmares. Grande abraço a todas e todos e até o nosso próximo encontro.